Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, e felizes mais uma vez, estamos reunidos em Seu nome, Pai, agradecendo sempre a Mestre Jesus pela companhia, por estar sempre junto conosco, nos auxiliando. E a vós, Pai, viemos nesta noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite, olha aí, boa noite para Dimar José Bueno, para Bárbara Nélia, né? Bárbara Santana Nery, que Nélia. Também o Pedro Freitas, também, Judélia Lima, todos vocês, Edmar, né, que estamos aqui, com a graça de Deus, nos unindo para esse momento de aprendizado, né, com o Evangelho, com Joana de Ângeles, curtindo esse friozinho, como tá bom para dormir, né? Pois é, bem encapotado durante o dia e sob as cobertas à noite. Mas é isso, né? São fases, são as estações do ano. Esse ano estão mais marcadas, especialmente agora no inverno, né? Mas eu e Célia aqui estamos abraçando todos vocês, dando as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nesta quarta-feira esperando que esteja tudo bem com vocês. Estamos no meio da semana, faltam 2 dias, os chamados úteis, né? Quinta e sexta. E vamos nos vendo hoje e nos revendo na sexta-feira, com a graça de Deus, em mais um dos encontros. Hoje é o nosso 1270, é o número 1270 de nossos encontros. Então, bastante alegria a todos nós por estarmos juntos mais uma vez. Tá bom? Vamos iniciando hoje no Evangelho, capítulo 14,
Honrai o vosso pai e vossa mãe é o título do capítulo. E nós vamos ter então a piedade filial, que é o assunto de hoje para todos nós do Evangelho. E na sequência vem então Joana de Ângeles trazendo no capítulo 25, do livro Leis Morais da Vida, o item hostilidades. Hostilidades. Pois é, com alegria vamos registrando a presença da Ivana Santa Rosa, que fez então um aniversário, então já foi feito o aniversário dela, então nós deixamos aqui também nosso abraço para a Ivana, sempre conosco, uma alegria muito grande poder estar juntos, contar com a participação, com a presença, com o prestígio seu e de todos vocês que estão nesse momento nos vendo e que depois também dão aquela entradinha básica, para ver mais um pouco, para ver alguma coisa, interesse, o Evangelho, Joana, mesmo a prece. Vamos ver então o nosso Evangelho de hoje que nos traz o item piedade filial e inicia aqui com um texto do São Mateus que diz o seguinte: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. É de São Mateus, São Lucas e São Marcos, 3 evangelistas no mesmo assunto, sobre os mandamentos, falando para honrar pai e mãe. E aqui do Decálogo do Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E o Evangelho nos fala então o seguinte sobre esse tema, a piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe, mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre ele os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço, cortou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, e frequentemente se impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar.
Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para com os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a esses censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto mais essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é, ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. É o Evangelho de hoje, meus amigos, falando a todos nós sobre piedade filial. E o Evangelho deixa claro para todos nós todos que somos filhos, que todos nós somos filhos. Podemos até não ser pais, que não é meu caso, o caso da Célia, mas todos nós somos filhos. Né? Todos nós viemos da nossa mãe e sim, devemos, como diz bem o Evangelho, e pega firme nessa tecla, sim, respeitar e termos a chamada piedade filial para com os nossos pais. Porque desde que nascemos, ou desde o momento da concepção, nós estamos, primeiro no início da nossa vida, sob a guarda, sob a proteção dos nossos pais, até que consigamos andar pelas próprias pernas, trabalhar e construir nosso próprio futuro, independente de qualquer auxílio paternal, maternal dos pais. Mas durante esse período estamos, sim, sob a tutela deles. E cabe a eles, cabe aos pais, coube aos nossos pais, e cabe a nós hoje, pais, olharmos e trabalharmos e cuidarmos dos filhos. Como diz o próprio Evangelho, dando-lhe toda assistência nas mais diferentes situações e, acima de tudo, cuidando muito bem para que todos possam ter uma vida na base do respeito, sim, exercendo todas as virtudes em plenitude, o que é muito difícil, claro, mas sim, dando os exemplos e, sim, dando a educação necessária. E aos filhos, como foi ali bem recomendado também, aos filhos cabe este quinhão de absoluta importância, que é o cuidado com os pais, que é a chamada piedade filial. Né? Por quê? Porque nossos pais cuidaram de nós em todos os momentos, nossa infância, adolescência, que eles puderam, e muitas vezes privando-se de muitas coisas, para que nós, os filhos, pudéssemos sim trabalhar nós mesmos e construindo mesmo aos poucos o nosso futuro. E às vezes com extremo sacrifício da parte deles. E isso todos nós sabemos muito bem. Então, deve-se ter para com os pais todo o respeito, é o que diz o Evangelho. E mesmo quando os pais não cumprem com as chamadas obrigações para com os filhos, ou que deixam tudo correr, como se diz, não estão nem aí muito para o que acontece para eles, a responsabilidade é dos pais. E cabe a Deus, nosso Pai, fazer, sim, ali o chamado, entre aspas, julgamento da atuação dos pais. E tomar ele, então, as medidas necessárias. Até porque a paternidade e a maternidade são amplamente discutidas no plano espiritual antes da união matrimonial, sabendo, e já projetando quem poderá ser o filho. E muitas vezes os filhos, claro, a gente sabe disso,
são aqueles que temos compromissos anteriores, ou por prejudicarmos, ou por sermos prejudicados também por eles. Enfim, a oportunidade do resgate que é oferecida pela encarnação a todos nós. E por isso que muitas vezes os filhos são tão revoltados com os pais, muitas vezes com os irmãos, porque ali estarão próximos espíritos que têm compromissos entre si, né? Então, muitas vezes, a questão absoluta não é os pais serem relaxados, vamos dizer, não está nem aí, não quer saber, né? Mas por uma própria resistência do filho devido, muitas vezes motivado a essa rejeição que é espiritual. Não é nem algo físico dessa encarnação, ou algo que, digamos, vai explicar o porquê que acontece tanta algeriza, né? Entre muitas vezes pais e filhos, ou entre irmãos que são esses núcleos próximos. Mas acontece. Mas, fundamentalmente, o Evangelho de hoje fala sobre o cuidado que devemos ter com os nossos pais, especialmente quando eles atingem a idade, né, uma idade mais avançada. E aí vão se debilitando, tornam-se, aos poucos, mesmo que seja, muitas vezes incapazes de cuidar de si mesmos e precisam ter esse cuidado. E Deus, na sua imensa sabedoria e justiça, vai cobrar de todos nós as atitudes que tivemos quando a oportunidade de estarmos ali junto aos nossos pais não se concretizou por nossa iniciativa, né? E aí nós vamos ter, e o próprio Evangelho fala muito bem disso, que ainda realizar determinados acertos, né? Porque deixamos de cumprir com determinadas obrigações assumidas ainda no plano espiritual. Então, sabemos que muitas dessas relações entre pais e filhos são conturbadas, e não é nada incomum acontecer isso. Mas tem essa causa, tem essa origem, e é preciso trabalhar para que, numa próxima encarnação que seja, essa situação seja, assim, de bom grado resolvida. E que possam viver em harmonia. É aquilo que se espera de toda a família, né? Harmonia entre os pais, harmonia entre os irmãos e harmonia entre pais e filhos, o que nem sempre lá acontece. Mas há múltiplas razões e cada um é responsável por aquilo que faz. Mas jamais deixar de atender com carinho aos papais, né, que estão aí. Fala para todos nós porque todos nós somos filhos. E como eu disse anteriormente, mas nem todos nós somos pais. Então a responsabilidade não foge por não termos filhos, mas a responsabilidade diz respeito em relação a nós e como nós estamos tratando, ou mesmo como nós tratamos nossos pais, porque muitos de nós já não têm mais pai e mãe, caso nosso aqui, que nós já não temos mais os nossos pais, e fica na nossa consciência e, claro, naquilo que nós vamos depois prestar conta sobre o que fizemos de bom ou de ruim, ou mesmo que deixamos de fazer quando assim solicitado. É o trabalho de cada um de nós, né? Muito bem, vamos então cumprimentando a muitos de vocês que já chegaram aqui. Olha aí, o Carlos Eduardo Araújo, nosso boa noite, Fábio Fidelis, Eliseu Gasparim, nosso belíssimo Recife, o Roberto Messner também aqui conosco. Vejamos, vamos subir aqui um pouquinho. Cacilda Cassiano, Denise Holland também conosco. Nosso boa noite a Sônia Martins, Alzira Crepaldi, nosso prezado Barros Maurício, né? Também aqui a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, como nós já falamos, que agradecemos bastante, né, a participação de todos vocês, e já cumprimentamos a Ivana pelo aniversário transcorrido ontem, né? E é isso, amigos, né? Amanhã também no programa Sinal Verde, nosso querido Aurélio não poderá comparecer, então eu vou lá ocupar espaço, falar um pouquinho com o pessoal que prestigia, que ouve o programa Sinal Verde, a partir das 7h30 da manhã. Então todos estão convidados a ouvir aqui pelo Facebook, a gente compartilha, mesmo pelo site, né, da Comunitária Vida Nova, do próprio programa Sinal Verde. Então das 7h30 às 9h vamos estar lá levando algumas palavras, lendo os textos. Também vamos aproveitar o momento e vamos sortear um livro para todos aqueles que mandarem
não para todos, me expressei mal, entre todos aqueles que mandarem, né, o seu recado, seu boa noite, será sorteado um livro no final do programa. Portanto, participem, mandem lá seu bom dia, aliás, não boa noite agora, né? Bom dia amanhã, tá bom? Estaremos então amanhã na FM Vida Nova a partir das 7h30, com bastante alegria. Registrando também aqui a participação, presença, boa noite da irmã da Tercília Tonello, que também está conosco. Beijão para você aí, que Deus abençoe e que aqueça o frio de todos vocês aí, os nossos parentes lá de Rio Claro e o friozinho de todos nós, né? Até eu estou agasalhado aqui, que é um tanto quanto incomum, porque o friozinho está realmente poderoso esses dias, né? E amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles traz para nós. Ela vai falar então no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 25, sobre hostilidades. E é algo assim que pode acontecer a qualquer momento conosco, né? Não vamos nos iludir não, que pode sim perfeitamente acontecer. Hostilidades de uma maneira geral, e ela traz então aqui para nós sua visão, falando e fazendo algumas ponderações sobre hostilidades. Vamos ver. Então, hostilidades. Sempre as defrontarás pelo caminho por onde avanças, elaborando aventura. Há quem hostiliza o próximo por prevenção, despeito, inveja, ira, pelo prazer de inquietar. São os que estão de mal consigo próprios, seguindo os largos passos no rumo da loucura. Imaginando ter prazer em hostilizar os outros. Aos que hostilizam os fracos, os caídos nos poços da viciação, os enganados, os pervertidos, pretextando-se tarefa de depuração moral da sociedade. Então, muitas vezes, né, hipocritamente, tomam atitudes contra os fracos, contra aquele pessoal realmente infeliz. Nesse sentido, vamos depurar a nossa sociedade. Aos que hostilizam os idealistas, os triunfadores, os abnegados, servidores do bem, espicaçados por sentimentos inconfessáveis. Se trabalhas e não dispões de tempo para a ociosidade e a maledicência, hostilizam-te os demolidores e atrasados morais. Se te detens na inutilidades e te acobertas na modorra dourada, hostilizam-te os adversários gratuitos que se avinagram ante as tuas disposições igualmente doentias. Faças ou deixes de fazer o bem, não te faltarão as hostilidades. Muitas vezes vem de fora, dos fiscais gratuitos da vida alheia. Noutras surgem no lar, no reduto familiar, entre as pessoas afeiçoadas, perturbando tuas realizações, começantes, ferindo-te. Então é isso, muitas vezes hostilidade é do próprio lar, por questões múltiplas, mas também muitas vezes por questões religiosas. Porque muitas vezes uns são de uma religião, outro de outra, dois são de uma, um de outra, outro de outra, e ali vem aquela confusão, né? Respeite-se, a vontade de cada um, é o livre-arbítrio. Se Deus permite que cada um escolha, quem sou eu ou quem somos nós para ficar discutindo as preferências de um ou de outro? É criar hostilidade, querer ser superior, demonstrar que é o dono da verdade. Ninguém é dono de verdade nenhum, porque estamos todos em aprendizado, a gente sabe disso. Refunde as aspirações superiores a que te afervoras nos fornos da abnegação e não te aflijas. Intenta não revidar, nem tampouco desanimar, cultivando assim mesmo os propósitos relevantes com os quais conseguirás, por fim, libertar-te da perseguição deles. Diante de pessoas hostis, a atitude mais correta é a da resistência pacífica, a perseverança na posição não violenta. Quando nada te assode a alma, nem te penetra os sentimentos em forma de espinhos ou dor, estarás em perigo. Águas paradas são águas pestilenciais. Terra inculta, inutilidade em triunfo. Instrumento ao abandono, desgaste à vista. Todos os homens úteis atestaram a legitimidade dos seus propósitos e ideais sob as farpas da inveja e o ácido das hostilidades de muitos dos seus contemporâneos. Perseguidos de todos os tempos, que amaram as causas de enobrecimento humano,
desbravadores de céus, terras e vidas, alcançaram a vitória, não obstante chibatados e vituperados pelos demais. Não dispunham de tempo para atender à malícia e ao despeito dos seus adversários. A flama que lhes ardia na alma era sustentada pelos combustíveis do sacrifício e da renúncia, que os levavam à imolação, com que selavam a grandeza de seus empreendimentos. Não temas os que te hostilizam, difamam, infelicitam. Não foram poucas as personagens que se movimentaram para a tragédia na cruz. Sem qualquer dúvida, o crucificado, erguido do ponto mais alto do cenário sinistro, permanece incorruptível e vivo na consciência universal, enquanto que todos os que o haviam hostilizado passaram carregados pelo vendaval das paixões, consumindo-se nas alucinações que já os dominavam. São as palavras de Joana de Ângeles para nós, falando sobre hostilidades. Todos nós estamos sujeitos a sofrer hostilidades, seja pelo nosso sucesso, por aquilo que conseguimos, por nossa luta, por nossa maneira de ser, por nosso conhecimento ou pela falta do nosso conhecimento. Qualquer situação existente pode desencadear a hostilidade, porque sempre tem aqueles que estão de plantão. Tá? São ali querendo pegar alguma coisa, insatisfeitos consigo mesmo, porque ser hostil é estar insatisfeito consigo mesmo. Nós vemos isso daí aos montes nessas benditas redes sociais, benditas porque também auxiliam muito, mas muitos se utilizam, não é, para hostilizar os outros, com razão ou sem razão, mas hostilizam. Essa que é a grande questão. Então há muito tempo perdido nessas picuinhas, quando poderia estar trabalhando muito para si próprio, para sua família, para os seus amigos, sendo um trabalhador melhor na tua profissão, mas perde-se um tempo inimaginável ali, bolando coisas assim e pensando uma maneira de hostilizar os outros. Às vezes, nem para atingir o objetivo próprio. Né? Nem para atingir o objetivo próprio. Enfim, nós todos estamos sujeitos a sermos hostilizados, mas também sujeitos a hostilizarmos. Não vamos pregar aqui um caminho unilateral, essa bilateralidade nossa. Ao tempo que nós somos hostilizados muitas vezes, nós também hostilizamos. Por palavras, por ações e por pensamentos também. Ai daqueles que não pensam como eu penso. E muitos transformam os pensamentos em palavras e, infelizmente, muitos ainda em ação. Então tenhamos serenidade para olhar para cada um de nós e fazermos esse levantamento do como eu estou me portando para comigo e para aqueles que estão ao meu lado. E muitas vezes vamos descobrir, fazendo essa análise crítica da nossa própria maneira de ser, muitas coisas que precisam ser mudadas em nós, antes de ficarmos cobrando os outros para que eles mudem ou pensem como eu penso. Olha aqui, aniversariantes de hoje, olha o José Carlos Santos, o Cris Guilherme Cardoso, olha, duas pessoas aqui aniversariando, mandamos nosso abraço a todos nós, aquele abraço coração a coração, as bênçãos do Pai sobre todos vocês, dando dias luminosos de muita paz e saúde. E amanhã, olha aqui o Iveson Poleto, Andresa Fávaro, Lindalva Correia. Então para vocês todos, olha, hoje tem pouquinho, né? Segunda-feira tinha bastante. Mas para vocês de hoje, o nosso abraço, que Deus abençoe, muita luz, muita saúde, as bênçãos de Deus iluminando os caminhos, que vocês plantem sementes boas, porque a colheita também seja boa, é o que sempre desejamos, tá bom? Grande abraço de todos nós para todos vocês. E vamos, amigos, para o nosso encerramento. Pois é, nosso encerramento do nosso encontro de hoje, mas dando, né, aqui, abraço então para todos vocês, nosso abraço para a Sônia Martins, que também está conosco, esteja tudo bem aí com você, sua saúde, sua família, viu, Sônia? E família de todos vocês, de todos nós que estamos juntos, né, nesse momento. Vamos então para o nosso encerramento, amigos queridos, e vamos orar
é o momento de oração, é o momento de tranquilizarmos nosso coração, né? Nós falamos sobre piedade filial, sobre tantas coisas erradas que acontecem, abandonos de pais, aquilo que a gente sabe que acontece, né? E também agora falamos sobre hostilidades, né? Quando a gente, vamos dizer assim, não cumpre nossas obrigações para até com os nossos pais, como o Evangelho assim pediu, estamos em falta e precisamos cuidar de nós para recuperarmos nosso momento e nossa capacidade de melhor amar aqueles que tanto fizeram para cada um de nós. E vamos orar então por nós, por nossos familiares, por nossos amigos, mas também pelas pessoas que nos pedem, aquelas também que vocês se lembram que precisam, e até por aqueles que nos são hostis, e por aqueles que nós temos nossas hostilidades também, porque não são só os outros que são hostis conosco, não. Nós também temos nossas hostilidadezinhas aí, disfarçadazinhas, mas acabamos tendo. E é isso que a gente precisa, né, trabalhar para então ir diminuindo, para a gente poder ter dias melhores, tornarmos nosso ambiente melhor também. Pensem, mentalizem todos aqueles que querem colocar na prece. Nós aqui vamos orar também pelo Claudemir Ruiz, Carol Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Barricado, Maria Aparecida Braga, Gabriela Gesmilha, Maria Helena Santana Santos, a irmã Tercília Antonella, Rubiano Viana Baraca, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcondes, o Antônio Donizete Neves, o Matheus Esfer, também pela Sônia Martins, né, pela família de todos vocês, pelo Maurício Barros, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriana Dona Bela Bastos, Muitas Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, a Rosa Decresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Juliana Saldanha, Rovani Nicolúcio, Mirada Nicolúcio, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, o Jaime Facioli, Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Delcio Mudas da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela, Cassiano Aline de Camargo e pela Lausiane Esfera. E é isso, queridos amigos. Né? Orar por aqueles que precisam, né? Não só aqueles que nós achamos que precisam, mas por aqueles que também nós achamos que não precisam, aqueles por quem somos hostis, precisam sim, precisam das bênçãos do Pai, como todos nós precisamos. Então vamos nos unir em pensamento, unir nos bons propósitos e orar também por todos os nossos irmãos, filhos de Deus neste mundo. 8 a 9 bilhões de encarnados, 3 vezes mais de espíritos no plano espiritual, nos mais diferentes níveis de evolução. Orar para que todos cresçam, assim como nós precisamos crescer intimamente. No início, então, da melodia, tranquilizar nosso corpo, nossa mente, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex soles venimi, ad te suspiramus, gementis et plentis, in ac lacrimarum vallum. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos em Seu nome, Pai, queremos agradecer pela vida que Sua misericórdia nos concedeu. Agradecer a Mestre Jesus, que sempre está conosco. E sim, felizes por mais uma vez podermos, com saúde, estar juntos. Estamos juntos. E levamos, Pai, a vós nosso louvor, mas também levamos nossa súplica, nossos pedidos por todos os Seus filhos. E pedimos especialmente pelos aniversariantes desses dias. Pedimos por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo para as dificuldades do dia a dia.
Pedimos por nossos familiares, nossos amigos, entes queridos que agora caminham no plano espiritual. Pedimos por tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada. E também pedimos, Pai, por estes que nós aqui, alegremente sim, demos os nomes, por todos aqueles que nós, em nossos lares, mentalizamos, levando até vós as necessidades de cada um. Necessidades que sabeis melhor do que qualquer um de nós. Fortaleça, Pai, a todos nós para que prossigamos juntos, assim como pedimos o fortalecimento para todas as nossas famílias, todos nós com compromissos entre nós. Abençoa nossos irmãos, todos, em grandes dificuldades, como todos nós, estejamos encarnados ou não, mas muitos de nós, sim, atingidos pela nossa arrogância, por nossa ignorância, por nossa ganância, nosso egoísmo, vaidade, tantos sentimentos nefastos que precisamos eliminar de cada um de nós. Fortalece-nos, Pai, fortaleça, sim, dirigentes das nações para que trabalhem acima do orgulho, da vaidade tão comuns, trabalhem pelo povo que necessita e cada vez necessita mais, que trabalhem, que auxiliem, que fortaleçam aqueles que precisam trabalho, aos quais pedimos também suas bênçãos. Suas bênçãos àqueles que nos dão o trabalho, suas bênçãos sobre aqueles que têm seu trabalho e o fazem com carinho, honradez, alegremente. Suas bênçãos aos nossos lares, suas bênçãos às nossas casas de oração, onde nós vamos todos vos louvar e agradecer, Pai. E abençoa esses jovens, esses que estão vindo ao mundo, essas crianças, adolescentes, que estão assim definindo o seu caminho neste mundo, encarnados que estão, mas que tragam para o seu coração sempre o amor, o respeito, a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão, fraternidade, solidariedade, o amor vivo, e que todos juntos possamos restaurar este mundo, este planeta que já tanto prejudicamos. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece, e esta prece de nosso coração vos diz: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, desse mundo de desterro, distantes da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, amado Pai, e humildemente nos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, aqui reunidos neste momento, e com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, neste mundo, em seu universo, onde estiverem e como estiverem, que recebam suas bênçãos, suas luzes celestiais, seus bálsamos luminosos, que tanto equilibram o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizados, Pai, harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, levando o seu amor. Abençoa assim também nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que ainda se encontram perdidos em sua caminhada, por caminhos tortuosos, para que retornem ao caminho do bem, do amor e da luz. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Salve
Pois é, amigos queridos, nosso abraço ainda, que nós estamos vendo aqui, né? A Cirlei Cordeiro, o Paulo Duarte também conosco, e para todos vocês que estão conosco, para todos vocês que depois irão dar aquela olhadinha, espiadinha, deixar seu like, se quiserem compartilhar também o nosso agradecimento por podermos mais uma vez, com saúde, com boa disposição, com amor no coração, estarmos juntos como estamos. E que Deus nos abençoe, né? Derramando seus bálsamos sobre nós, sobre nossos lares, para que sejamos sempre harmonizados, trazendo a paz no coração e distribuindo onde formos essa paz e esse amor, né? Que é o nosso grande objetivo. E que, sim, estamos marcando um novo encontro para daqui 2 dias, na sexta-feira, agora depois da manhã, no mesmo horário, para falar mais um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de João Adiante, um pouquinho sobre nós, e que possamos trazer harmonia para os nossos corações, para os nossos lares e onde quer que nós formos. Eu e Célia aqui agradecemos muito a participação, a presença de vocês. Também convidamos para amanhã, a partir das 7h30, pelo Facebook, né? Estaremos lá no programa Sinal Verde. E sim, vamos sortear um livro amanhã para quem der um bom dia, né? Para quem está no seu coração. Sintonizem também e mandem o seu recadinho, que estaremos lá com muita alegria neste momento. Queridos amigos, um beijo grande para todos vocês, aquele abraço coração a coração. E sim, como sempre, que a paz do Senhor esteja convosco, em seus lares, seu coração, na vida de todos vocês. E que todos fiquem muito bem. Uma noite maravilhosa, dias maravilhosos pela frente e até sexta-feira. Um grande abraço para todos vocês, com muito carinho. E até lá. E que fiquem todos muito bem, mesmo com esse frio, agasalhem e continuem tomando água que é preciso. Tchau, fiquem todos muito bem.